ansiedade vem, é difícil a gente ver esperança nas coisas. É difícil a gente querer continuar lutando, esperando, confiando. E a gente se sente sozinho. E é aí onde entra a palavra de Deus, quando ele nos ensina. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa. Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham e nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Esse versículo é tão direto que eu acho que eu nem precisaria, se fosse o caso, falar mais nada. Porém, existem detalhes que quando a gente está ali na Bíblia, às vezes, não é percebido os ensinamentos que ela traz. Aqui é muito claro que esse versículo fala sobre a ansiedade, que a gente se preocupa com o dia de amanhã. Como podemos aprender com ele? E é onde vem os detalhes da leitura. Existe muito motivo pelo qual bate a ansiedade, seja trabalho, seja o próprio futuro em si, sobre estudo, seja relacionamento, saúde, seja dinheiro, seja família, seja amizade, seja você mesmo, sozinho. Antes de qualquer coisa, isso é humano. Todo mundo sente, não é falta de Deus. Pelo contrário, Deus acolhe os ansiosos. Deus fala sobre a ansiedade mais de uma vez na Bíblia. Ele conhece a gente, então é claro que ele não está apedrejando a gente quando a gente sente esse tipo de coisa. Errado é quem pensa o contrário. Porque Deus, ele está aqui acolhendo com a sua palavra sempre os ansiosos. Sempre. Mais que acolher, Deus ainda ensina uma maneira para que a gente fique tranquilos. E é onde está a graça de ler a Bíblia que eu gosto tanto. É que às vezes as pessoas até ficam só no superficial. Ai, Deus apoia, Deus ajuda. Mas aí ele ensina. É observando. O próprio Deus, ele usa o exemplo da natureza, que faz parte da sua criação, para nos ensinar como devemos ficar tranquilos. E é observando. Observem as aves do céu, os lírios dos campos, observem ao seu redor. Ou seja, a natureza é um dos melhores exemplos para que a gente observe Deus, observe a presença dele e como ele funciona. A natureza, ela é dependente. Ela precisa de sol, ela precisa de energia, ela precisa de comida, ela precisa de todo o seu processo de evolução. E não tem ninguém ali, humano exatamente, cuidando dela. Então ela é dependente exclusivamente de quem? Deus. E Deus, ele alimenta ela, ele cuida ela. Quem melhor seria de cuidar da natureza do que o próprio Criador? Por isso que Deus pede para a gente observar, e isso leva ao segundo ensinamento. Quando a gente observa, a gente percebe a presença de Deus. E é ela que nos acalma, porque quando olhamos as aves, que não tem ninguém para cuidar por elas, somente Deus, e mesmo assim elas crescem, elas vivem, elas continuam, são bonitas, são lindas, nos encantam. Por que a gente tem que se preocupar então? O próprio Deus fala, a gente vale mais do que elas. Então por que nos preocupamos? Deus, ele poderia ter pegado qualquer outro exemplo, mas ele escolheu um próximo, algo próximo para a gente aprender que a gente não precisa se preocupar. Ele pegou algo simples, ele pegou algo que a gente pode ver todos os dias, para que a gente possa aprender que ele cuida. Então, primeiro a gente observa, segundo a gente percebe a presença dele, e a presença dele nos acalma. Quando a gente olha a existência de Deus ao nosso redor, quando a gente aprende que não tinha outra coisa que possa cuidar daquilo se não for Deus, então a gente se acalma. A gente se acalma, porque só ele pode fazer. Para a gente enxergar, muitas das vezes, a presença e a existência de Deus, basta olhar para a sua criação. Isso faz a gente enxergar ele. E quando a gente enxerga ele, a gente se acalma. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã terá suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. O que é que Deus está falando aqui? É que a gente tem que focar no hoje. Quando, na verdade, há outras partes da Bíblia que reforçam ainda mais essa importância de a gente não se preocupar com o amanhã, se preocupar apenas com o hoje. E por que disso? No versículo 11,
que é onde ele apresenta um modelo de oração. Dás-nos hoje a nosso pão de cada dia, que é uma partezinha da oração que a gente tem que fazer. Quando eu estava lendo a Bíblia, daqui eu tirei outro aprendizado que se conectou. Depois de observar e a gente perceber a presença de Deus, que ele está ali, neste exato momento, a gente vai para a oração. E a oração, ela também é nos ensinada que a gente tem que orar no hoje. O versículo 11 está dizendo, dás-nos hoje o pão de cada dia. Não é o pão de ontem, não é o pão de amanhã, é o pão de hoje. Porque o passado já foi e o futuro é dele. Nos resta ainda apenas só o presente. E enquanto eu li a Bíblia, Deus me relembrou da história de Moisés, né? O pessoal quando foi liberto e ficou depois preso no deserto por 40 anos. E nesse tempo, Deus, ele fazia chover maná, ou seja, o pão. Ele fazia chover pão todos os dias. E quem tentasse guardar o pão, no outro dia amanhecia podre, estragado, não servia mais. Não era para guardar o pão. Não era para ter estoque de pão. Não era. Deus fazia chover pão todos os dias. E quando eu me lembrei dessa história da Bíblia, se conectou novamente. E por que que Deus fez isso com aquele povo? Porque Deus estava ensinando aquele povo a confiar em Deus no hoje. Porque ele sempre, sempre iria cuidar do amanhã. Tanto que quando as pessoas confiavam nele, no outro dia, tinha lá pão para todo mundo comer. Ele provê, entende? Quando a gente confia no hoje e não fica focando no amanhã, entrega esse amanhã para Deus, ele está lá provendo isso. Porque é dele o futuro. Então, se é dele o futuro, então é ele que tem que agitar o amanhã, não a gente. E todas essas histórias se conectaram falando a mesma coisa. Foi quando Deus ele mostrou ali um ensinamento de que entregue o seu futuro para mim. Esqueça o seu passado, porque ele perdoa independente do que seja, ou ele ajuda a você a superar o seu passado, e foque no hoje. Porque é no hoje que você tem o controle, entende? Não fique pensando demais. Se pensar, ore. E se os pensamentos tomarem de conta, silencie e observe a natureza, porque aí você vai ver a presença de Deus. Porque foi assim que ele fez em muitas histórias da Bíblia e é assim que ele segue fazendo com a gente até hoje. A ansiedade é esquecer que existe um sustentador. E a paz vem quando a gente lembra que ele já está presente. Com essas histórias a gente vê que ele cuida. Ele provê o alimento, ele provê a casa, ele provê a tranquilidade, ele provê a roupa, ele provê o dinheiro, ele provê o que você bebe, ele provê onde você dorme, ele provê como que você vai chegar nesse destino, nessa situação, nesse objetivo. Ele sempre provê, é uma certeza. Deus, ele dá a certeza de que ele está conosco no agora e dá a certeza de que ele vai fazer depois. E aqui no versículo ele ainda ressalta com a parte de quem é que pode acrescentar um dia sequer a mais da vida. Porque aqui ele mostra o quanto nós somos pequenos realmente. A gente não tem esse poder, a gente não tem essa capacidade. Então por que perder tempo? Você tem 3 certezas aqui. Que ele está presente agora, que ele vai fazer no futuro e que se você não der atenção a essas 2 coisas, você vai perder tempo. Vai perder oportunidade, vai perder pessoas, vai perder coisas. Se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã lançada a fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Eu gosto da Bíblia porque quando a gente tá lendo ela, às vezes a gente recebe um fecho assim bem legal, né? Quem é que você se preocupa se Deus ele cuida até das pequenas plantas, até dos pequenos lírios, dos passarinhos que a gente vê voando? Todos eles são dependentes. Nesse exemplo da Bíblia que a gente vê que a gente não é melhor que a própria natureza. Temos as nossas diferenças, mas estamos no mesmo pacote. Todos nós somos dependentes de Deus. E se esse vídeo falou com você, por favor, deixe o seu like, porque ajuda bastante. E siga em paz.